Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Nuances do Pensar. A leitura dessa obra é trazida com bastante dedicação e afeto. Tudo que eu peço é que fique, seja para acompanhar, para apreciar ou também para pensar. Eu agradeço sua presença pelo feedback através dos comentários, clicando no gostei e ativando as notificações, clicando no sininho, bem próximo do vídeo. Desejo uma ótima leitura a todos e vamos dar início. Um ladrão honesto, por Fyodor Dostoiévski. Certa manhã, quando eu estava prestes a ir para o meu escritório, a Grafena, minha cozinheira, lavadeira e governanta, veio até mim e, para minha surpresa, começou a conversar comigo. Ela sempre foi uma criatura tão silenciosa e simples que, exceto suas perguntas diárias sobre o jantar, não pronunciara nenhuma palavra nos últimos 6 anos. Eu, pelo menos, não tinha ouvido mais nada vindo dela. "Vim falar com o senhor", começou ela abruptamente. "O senhor realmente deveria desocupar o quartinho." "Qual quartinho?" "Ora, aquele ao lado da cozinha. Sabe qual é?" "Pra quê? Para quê? Ora, as pessoas acolhem inquilinos, com certeza. Mas quem o alugaria? Quem o alugaria? O inquilino o alugaria, com certeza." "Mas, minha boa senhora, não se pode colocar uma cama nele. Não haveria espaço para se mover. Quem poderia morar nele?" "E para que morar nele? Contanto que se tenha um lugar para dormir." "Ora, ele viveria no peitoril da janela." "Em que janela?" "Em que janela? Como se não soubesse. A do corredor, com certeza. Pode-se ficar sentado, costurando ou fazendo qualquer outra coisa. Talvez até fique sentado numa cadeira." "Ele tem uma cadeira e também tem uma mesa." "Tem tudo." "Quem é ele, afinal?" "Oh, um homem bom, um homem de experiência. Vou cozinhar para ele e vou pedir 3 rublos por mês pelas refeições e a hospedagem dele." Após árduos esforços, finalmente consegui descobrir com a Grafena que um homem idoso havia conseguido convencê-la a admiti-lo como um inquilino e pensionista. Qualquer ideia que a Grafena metia em sua cabeça tinha que ser realizada, senão, eu sabia, ela não me daria paz. Quando qualquer coisa não acontecia à sua maneira, ela imediatamente começava a refletir e se afundava num profundo desânimo que duraria 2 ou 3 semanas. Durante esse período, a comida piorava, minhas roupas eram perdidas, meus pisos não eram lavados, em suma, ocorriam diversos aborrecimentos. Eu observava há muito tempo que essa mulher desarticulada era incapaz de conceber um projeto, de criar uma ideia própria. Mas se em seu cérebro débil, por acaso, se formasse alguma coisa parecida com um empreendimento ou uma ideia, impedir a sua realização significava, por certo tempo, matá-la moralmente. E assim, como me importava mais com a minha paz de espírito do que com qualquer outra coisa, consenti imediatamente. "Ele ao menos tem algum documento, algo do tipo?" "Com certeza ele tem. É um bom homem, um homem de experiência." "Ele prometeu pagar 3 rublos." No dia seguinte, o novo inquilino apareceu em meus modestos aposentos de solteiro. Mas não fiquei aborrecido com isso, de fato. Fiquei interiormente satisfeito. De maneira geral, vivo a vida de um eremita muito solitário. Quase não tenho amigos, quase nunca vou a lugar algum. Depois de viver 10 anos sem sair da minha concha, obviamente me acostumei à solidão. Mas outros 10, 15 anos ou mais na mesma existência solitária, com a mesma Grafena, nos mesmos aposentos de solteiro, eram na verdade uma perspectiva um tanto quanto desanimadora. E portanto, um novo morador, se bem comportado, era uma bênção enviada pelos céus. A Grafena havia falado verdadeiramente. Meu inquilino era certamente um homem de experiência. Pelo documento, parecia que era um soldado reformado, um fato que eu deveria ter percebido por seu rosto.
Um velho soldado é facilmente reconhecido. Astafy Ivanovich era um favorável representante de sua classe. Nos demos muito bem juntos, mas o melhor de tudo era que Astafy Ivanovich às vezes contava uma história descrevendo algum incidente de sua própria vida. Diante do tédio perpétuo da minha existência, esse contador de histórias era um verdadeiro tesouro. Um dia me contou uma dessas histórias, e ela me impressionou. O evento a seguir foi o que deu origem ao relato. Num dia fui deixado sozinho no apartamento. Tanto a Astafy quanto a Grafena haviam saído para tratarem de questões pessoais. De repente eu vi da sala alguém entrar. Imaginei um estranho. Fui até lá, de fato, havia um estranho na antessala, um sujeito baixo, sem casaco, apesar do clima frio de outono. O que você quer? Um assistente chamado Alexandrov mora aqui? Ninguém com esse nome aqui, irmão. Adeus. Ora, o zelador me disse que estava aqui, disse meu visitante, se retirando cautelosamente em direção à porta. Sai, irmão, para fora. No dia seguinte, depois do jantar, enquanto Astafy Ivanovich vestia um casaco que ele estava ajustando para mim, novamente alguém entrou na antessala. Abri um pouco a porta. Diante de meus olhos, o visitante do dia anterior, com perfeita compostura, retirou meu sobretudo estofado do cabide e, enfiando-o debaixo do braço, saiu às pressas do apartamento. A Grafena ficou o tempo todo olhando para ele, boquiaberta de espanto, e não fez nada pela proteção da minha propriedade. Astafy Ivanovich voou em busca do ladrão e 10 minutos depois voltou sem fôlego e de mãos vazias. O homem desaparecera completamente. Que falta de sorte, Astafy Ivanovich! Ainda bem que nos deixou a sua capa. Ou ele teria colocado você em uma situação difícil, o ladrão. Mas todo o incidente impressionou tanto Astafy Ivanovich que esqueceu do roubo enquanto olhava. Ele não conseguia superar o fato. A cada minuto ou dois largava o trabalho em que estava envolvido e descrevia novamente como tudo havia acontecido, como estava de pé, como o sobretudo fora retirado diante de seus olhos, a menos de 1 metro de distância, e como ele não conseguira pegar o ladrão. Então voltava a sentar-se e recomeçava seu trabalho, depois deixava-o mais uma vez, e finalmente o vi descer até o zelador para lhe contar tudo sobre o ocorrido e censurá-lo por deixar acontecer uma coisa dessas em seus domínios. Então voltou e começou a repreender a Grafena. Depois se sentou e retomou o trabalho novamente e muito tempo depois ainda estava murmurando para si mesmo como tudo havia acontecido, como ele ficou ali e eu estava aqui, como diante de nossos olhos a menos de 1 metro de distância, o ladrão levara o casaco e assim por diante. Em resumo, embora Astafy Ivanovich fosse bom em seu trabalho, era dado a escândalos e inquieto. Ele nos fez de tolos, Astafy Ivanovich. Eu disse a ela naquela noite, enquanto lhe oferecia um copo de chá. Queria passar o tempo relembrando a história do sobretudo perdido, cuja repetição frequente, juntamente com a grande seriedade do narrador, começava a se tornar muito divertida. Tolos, de fato, senhor! Mesmo que não seja da minha conta, estou desapontado, fico com raiva, apesar de não ter perdido o meu casaco. Ao meu ver, não há um verme pior no mundo do que um ladrão. Outros podem levar algo de graça, mas um ladrão rouba o trabalho das suas mãos, o suor da sua testa, o seu tempo. Ah, é desagradável. Não dá vontade de se falar disso, é muito irritante. Como você não sente a perda de sua propriedade, senhor? Sim, você está certo, Astafy Ivanovich. Era melhor se o casaco estivesse sido queimado. É chato deixar o ladrão tê-lo, é desagradável. Desagradável? Eu acho que sim. No entanto, com certeza existem ladrões e ladrões. Uma vez, senhor, aconteceu de eu encontrar um ladrão honesto. Um ladrão honesto? Mas como um ladrão pode ser honesto, Astafy Ivanovich? Você está certo, senhor. Como um ladrão pode ser honesto? Não existe tal coisa. Eu só queria dizer que ele era um homem honesto, com certeza, e ainda assim roubou. Eu simplesmente estava com pena dele. Como foi isso, Astafy Ivanovich? Foi há cerca de 2 anos, senhor.
Eu estava quase um ano sem trabalho. Pouco antes de perder meu trabalho, conheci uma pobre criatura perdida. Nós nos conhecemos em uma taberna. Era um bêbado, um vagabundo, um mendigo. Antes era um funcionário em algum lugar, mas por causa de seus hábitos de beber, havia perdido o trabalho. Um patife. Só Deus sabe o que ele vestia. Algumas vezes era de se perguntar se ele estava com a camisa por debaixo do casaco. Tudo o que conseguia ele gastava com bebida. Mas não era de brigar, era um sujeito quieto. Um sujeito suave e de boa índole. E nunca pedia, tinha vergonha, mas você podia ver por si mesmo que o pobre homem queria uma bebida e você lhe pagava uma dose. E então ficamos amigos, quer dizer, ele se apegou a mim, tanto faz. E que homem ele era, com certeza. Como um cachorrinho, ele me seguia. Onde quer que eu fosse, ele seguia atrás, e só tínhamos nos visto uma vez. Era tão magro quanto uma folha de papel. No começo era, deixa-me passar a noite. Bem, eu deixei ele ficar. Também avaliei o seu documento, o homem estava em ordem. No dia seguinte era a mesma história, e no terceiro dia ele voltou e sentou-se o dia inteiro no parapeito da janela e também passou a noite. Bem, pensei, ele está grudando em mim. Dei-lhe comida, bebida e abrigo também à noite. Aqui estou eu, um homem pobre, e aparece alguém para viver às minhas custas. Antes que viesse até mim, ele costumava ir da mesma maneira à casa de um funcionário do governo, que se apegou a ele e juntos estavam sempre bebendo. Mas já o outro, por algum tipo de problema, bebeu até morrer. Esse homem se chamava Emelian Illich. Eu ponderei o que fazer com ele. Fiquei com vergonha de expulsá-lo. Sentia pena. Uma criatura tão lamentável, esquecida por Deus. E nem uma palavra disse, não pedia nada, apenas fica sentado e olhava nos seus olhos. Como um cachorro, quer dizer assim. É assim que a bebida arruína um homem. Fiquei me perguntando como diria a ele. Você precisa ir embora, Emilianoushka. Não há nada para você aqui. Você veio ao lugar errado. Em breve eu mesmo não terei o que comer. Como vou manter você também? Sentei-me e perguntei o que faria quando dissesse isso a ele. Eu parecia ver como ele me olharia se me ouvisse dizer isso. E por quanto tempo ficaria sentado e não entenderia uma palavra? Quando percebesse, levantaria da janela, pegaria sua trouxinha. É como se eu a visse agora, xadrez vermelha, cheia de buracos. Com sabe lá Deus o que embrulhava ali, que ele sempre a tinha consigo, e então, como ajeitaria seu casaco velho e gasto para que parecesse decente e o mantivesse aquecido, e também para que nenhum buraco fosse visto. Era um homem de sentimentos delicados. E depois abriria a porta e sairia com lágrimas nos olhos. Bem, não há como deixar um homem na completa desgraça. Tive pena dele. E então novamente pensei, e quanto a mim, espere um pouco, Emelianoushka. Disse para mim mesmo, você não vai passar muito tempo banqueteando-se comigo. Logo irei embora e você não me encontrará. Bem, senhor, nossa família se mudou e Alexander Filimonovich, meu empregador, agora falecido, que Deus descanse sua alma, disse: estou completamente satisfeito com você, Astaf Ivanovich. Quando voltarmos do interior, não nos esqueceremos de você. Eu havia sido mordomo deles, era um bom cavalheiro, mas morreu no mesmo ano. Bem, depois que me despedi deles, peguei meus pertences com um pouco de dinheiro e pensei em descansar por um tempo. Então fui para a casa de uma velha que conhecia e aluguei um canto por ali. Só havia vaga para uma pessoa. Ela foi enfermeira, então agora tinha uma pensão e um quarto próprio. Bem, agora adeus. Emelianoushka, pensei eu, você não vai me encontrar agora, meu rapaz. E o que você acha, senhor? Eu tinha saído para ver um homem que conhecia e quando voltei à noite a primeira coisa que vi foi Emelianoushka. Lá estava ele, sentado no meu baú e sua trouxinha ao seu lado. Ele estava sentado com seu casaco velho e esfarrapado, esperando por mim. E para passar o tempo tinha pegado emprestado um livro bíblico da velha senhora e eu estava segurando de cabeça para baixo. Ele me farejou. Meu coração se afundou. Bem, pensei, fazer o quê? Por que não expulsei desde o início? Então perguntei a ele imediatamente, você trouxe seu documento, Emelianoushka? Sentei-me, senhor, e comecei a refletir.
Será que um vagabundo como esse se tornará um grande problema para mim? E pensando bem, parecia que ele não causaria muito problema. Precisa ser alimentado, pensei. Bem, um pouco de pão pela manhã e para completar vou comprar uma cebola para ele. Ao meio-dia eu terei que lhe dar outro pedaço de pão e cebola, e à noite cebola novamente com cavas, com mais pão se ele quisesse. E se alguma sopa de repolho surgir em nosso caminho, nós dois estaríamos satisfeitos. Não sou grande comedor, e um bebedor, como todos sabemos, nunca come. Tudo o que ele quer é brandy de ervas ou vodka verde. Ele vai me arruinar com sua bebida, pensei. Mas então outra ideia me veio à mente, senhor, e tomou conta de mim. Tanto que se Emelianoushka tivesse ido embora, eu não teria nada pelo que viver, creio eu. Deixaria então ser um pai e guardião para ele. Vou mantê-lo longe de se arruinar, pensei. Vou afastá-lo do copo. Espere, pensei eu. Muito bem, Emelianoushka. Você pode ficar, mas vai ter que se comportar. Você deve obedecer ordens. Bem, pensei comigo mesmo. Vou começar treinando-o para algum trabalho, mas não de uma só vez. Deixe que ele se divirta um pouco primeiro. Enquanto isso, vou ficar de olho para encontrar algo para o qual você esteja apto, Emelianoushka. Porque para qualquer tipo de trabalho, um homem precisa de uma habilidade especial, senhor. E comecei a observá-lo em silêncio. Logo vi que Emelianoushka era um homem perdido. Comecei, senhor, com uma palavra de conselho. Eu disse isso e aquilo a ele. Emelianoushka, disse eu. Você precisa olhar para si mesmo e se endireitar. Chega de bebida, basta ver em que trapos você se veste. Seu velho casaco, se me permite dizer, não serve para nada além de uma peneira. Assim não está bom. É hora de entrar na linha, com certeza. Emelianoushka sentou-se e me ouviu com a cabeça baixa. Você acreditaria nisso, senhor? Isso aconteceu com ele. Perdeu a língua com a bebida e não conseguia falar uma palavra útil. Você começava a falar com ele sobre pepinos e ele responderia sobre feijão. Ele me ouvia, escutava por um tempo e depois soltava um suspiro. Por que você está suspirando, Emelian Ilitch? Perguntei a ele. Oh, nada, não se preocupe. Astafy Ivanovitch, você sabia que havia duas mulheres brigando na rua hoje, Astafy Ivanovitch? Uma derrubou sem querer a cesta de amoras da outra. Bem, e daí? Então a outra derrubou o cesto de amoras da primeira, de propósito, e ainda começou a pisotear. Bem, e daí, Emelian Ilitch? Ora, nada. Astafy Ivanovitch só estava falando. Nada, só estava falando. Emelianoushka, meu menino, pensei. Você arruinou essa cabeça com bebidas. Sabe, um cavalheiro deixou cair uma nota de dinheiro na calçada da rua Gorohov. Não, era a rua Sadov. E um camponês viu e disse, tive sorte. E ao mesmo tempo, outro homem viu e disse, não, eu tive sorte. Eu vi a nota antes de você. Então, Emelian Ilitch. E os dois começaram a brigar. Astafy Ivanovitch. Mas um policial apareceu, pegou a nota, devolveu-a ao cavalheiro e ameaçou prender os dois homens. Bem, mas e daí? O que há de edificante sobre isso, Emelianoushka? Ora, nada, com certeza. O pessoal riu. Astafy Ivanovitch. Então, Emelianoushka, o que o pessoal importa? Você vendeu sua alma por alguns copeques, mas sabe o que tenho para lhe dizer, Emelian Ilitch? O que, Astafy Ivanovitch? Arrume algum emprego, é isso que você deve fazer. É a 100ª vez que lhe digo, comece a trabalhar, tenha piedade de si mesmo. O que é que eu vou arranjar, Astafy Ivanovitch? Não sei em que trabalho posso me candidatar e não há ninguém que me aceite, Astafy Ivanovitch. Foi assim que você foi desligado, Emelianoushka, seu bebedor. E você sabia que o garçom Vlas foi chamado hoje no escritório, Astafy Ivanovitch? Por que eles o chamaram, Emelianoushka? Perguntei. Eu não sei dizer o porquê, Astafy Ivanovitch. Suponho que eles o quisessem lá e é por isso que o chamaram. Oh, pensei, estamos mal, pobre Emelianoushka. O Senhor está nos castigando por nossos pecados. Bem, Senhor, o que posso fazer com esse homem? Mas ele era um sujeito astuto, não se engane. Ele me ouvia e me ouvia, mas por fim suponho que tenha ficado cansado disso. Assim que via que eu estava começando a ficar com raiva,
Ele pegava seu casaco velho e saía, sem deixar vestígios. Ele vagava o dia inteiro e voltava à noite, bêbado. De onde ele tirava o dinheiro, só Deus o sabia. Disso eu não tenho culpa alguma. Não, eu disse, Emiliane Illich. Você está com seus dias contados. Pare de beber, lembre-se do que digo agora. Pare! Da próxima vez que você chegar em casa bêbado, poderá passar a noite na escada. Eu não vou deixar você entrar. Depois de ouvir essa ameaça, Emiliane ficou em casa naquele dia e no outro, mas no terceiro ele escapou novamente. Esperei e esperei, e ele não voltou. Bem, para dizer a verdade, eu estava com medo e também sentia por ele. O que fiz com ele? Eu pensei. Eu assustei. Para onde o pobre rapaz foi agora? Talvez ele se perca. Senhor, tenha piedade de nós. A noite chegou, ele não apareceu. De manhã saí para a varanda, olhei e ele tinha dormido lá. Estava com a cabeça apoiada no degrau e gelou até a medula dos ossos. O que há com você, Emilineus? Deus tinha piedade de você. Por onde esteve? Você estava com raiva de mim, Astafy Ivanovitch. No outro dia você ficou irritado e prometeu me colocar para dormir na varanda. Então eu não... Veja, arrisquei entrar, Astafy Ivanovitch, então me deitei aqui. Senti raiva e pena ao mesmo tempo. Certamente você pode assumir algum outro dever, Emilianushka, em vez de ficar aqui vigiando os degraus, eu disse. Mas que dever, Astafy Ivanovitch? Sua alma perdida. Eu estava com tanta raiva e eu chamei assim. Se pudesse aprender o trabalho de alfaiataria... Olhe para o seu velho casaco. Não basta ficar em frangalhos, você está varrendo os degraus com ele. Podia pegar uma agulha e remendar seus trapos conforme a decência exige. Ah, seu bêbado! O que você acha, senhor? Ele realmente pegou uma agulha. É claro que eu disse isso de brincadeira, mas ele estava com tanto medo que começou a trabalhar. Tirou o casaco e começou a enfiar a agulha. Eu o observei, como você pode imaginar. Seus olhos estavam vermelhos e turvos e suas mãos tremiam. Ele continuou empurrando e empurrando a linha e não conseguia atravessá-la pela agulha. Continuava apertando os olhos, molhando o fio e torcendo-o nos dedos. E nada, desistiu e olhou para mim. Bem, eu disse, essa é uma boa maneira de me tratar. Se houvesse gente aqui para ver, não sei o que faria com você. Ora, meu tolo companheiro, eu disse isso de brincadeira, como uma censura. Desista desse absurdo. Deus lhe abençoe. Sente-se quieto e não me envergonhe. Não durma na minha escada e não faça com que riam de mim. Mas o que devo fazer, Astafy Ivanovitch? Sei muito bem que sou bêbado e não sirvo para nada. Não faço nada além de irritar você, meu benfeitor. E com isso seus lábios azuis começaram a tremer de repente e uma lágrima escorreu por sua bochecha branca até o seu queixo. E então o pobre Emilianushka explodiu numa enxurrada de lágrimas. Misericórdia! Eu senti como se uma faca estivesse enfiada no meu coração. Era uma criatura sensível, jamais esperei isso. Quem poderia ter adivinhado? Não, Emilianushka, pensei eu. Desisto completamente de você. Você pode seguir o seu caminho como coitado que é. Bem, senhor, por que fazer uma longa história desse assunto? E todo o caso é tão insignificante, não vale a pena desperdiçar palavras. Digo que o senhor, por exemplo, não teria pensado no assunto, mas eu pensei muito. Se eu tivesse muito que dar, isso nunca teria acontecido. Eu tinha um par de calças de montaria, senhor, que o diabo as carregue. Belas calças de montaria de primeira classe, eram azuis. Elas foram encomendadas por um cavalheiro do interior, mas que depois desistiu delas. Disse que estavam apertadas, então foram deixadas em minhas mãos. Ocorreu-me que elas valiam alguma coisa. Num revendedor de segunda mão, eu poderia receber 5 rublos de prata por elas, ou, se não, poderia transformá-las em 2 pares de calças para cavalheiros de Petersburgo, e ainda me sobraria uma peça para um colete para mim. É claro que, para pessoas pobres como nós, tudo se aproveita, e então aconteceu que Emilianushka estava passando por um momento triste. Permaneceu sentado dia após dia, não bebeu. Nenhuma gota passou por seus lábios, mas sentou-se e ficou mudo. Foi triste vê-lo, sentado como se estivesse meditando. Bem, pensei eu, ou você não tem um tostão para gastar, meu rapaz, ou está resolvendo dar um baixo nas bebedeiras, ou vi a razão. Bem, senhor, foi assim que aconteceu conosco. Por aquela época houve um grande feriado.
Fui para as vésperas. Quando cheguei em casa, encontrei Emelianosca sentado na janela, bêbado e balançando o corpo de um lado para o outro. Ah, então é isso que você tem feito, meu rapaz. E fui tirar algo do meu baú. Quando olhei, as calças não estavam lá. Vasculhei aqui e ali, elas haviam desaparecido. Quando remexi em todos os lugares e vi que elas não estavam em lugar algum, algo pareceu apunhalar o meu coração. Corri primeiro até a velha dama e comecei a acusá-la. De Emelianosca não tive a menor suspeita, embora houvesse algum motivo para ele estar bêbado. Não, disse a velha, Deus o acompanhe, meu belo cavalheiro. De que me servem essas calças? Vou poder vesti-las? Ora, uma saia minha desapareceu outro dia por um sujeito do seu tipo. Eu não sei de nada, não posso lhe dizer nada sobre o assunto, disse ela. Quem esteve aqui? Quem esteve? Perguntei. Ora, ninguém esteve aqui, meu bom senhor, disse ela. Estive aqui o tempo todo. Emelian Ilitch saiu e voltou novamente. E aí está ele, perguntei a ele. Emelianosca, eu disse, você já usou essas calças de montaria para alguma coisa? Você se lembra do par que fiz para aquele cavalheiro do interior? Não, Astafy Ivanovitch, ele disse, eu não toquei nelas. Eu estava nervoso, eu as procurava de cima a baixo. Elas não estavam em lugar algum. E Emelianosca ficava lá, balançando-se para lá e para cá. Eu estava de cócoras de frente para ele, me curvando sobre o baú, e de repente olhei para ele. Trágico, pensei. Meu coração ficou quente dentro de mim e me senti enrubescendo. E de repente Emelianosca olhou para mim. Não, Astafy Ivanovitch, disse ele, essas suas calças de montaria, talvez você esteja pensando, talvez que eu as peguei, mas nunca toquei nelas. Mas o que pode ter acontecido com elas, Emelian Ilitch? Não, Astafy Ivanovitch, disse ele, eu nunca as vi. Então, Emelian Ilitch quer dizer que elas fugiram sozinhas. É isso. Talvez elas fugiram, Astafy Ivanovitch. Quando ouvi dizer isso, levantei-me imediatamente, fui até ele, acendi uma vela e me sentei para trabalhar na costura. Estava reformando um colete para um funcionário que morava abaixo de nós. E havia uma queimação no meu peito. Acho que teria sido mais fácil se tivesse jogado todas as roupas que possuía no fogo. Emelianosca parecia ter percebido a raiva que eu sentia quando um homem é culpado. Você sabe, senhor, ele sente o cheiro de problemas à distância, tal qual pássaros nos céus antes de uma tempestade. Veja, Astafy Ivanovitch, Emelianosca começou e sua velha voz tremia enquanto dizia as palavras. Antip Hotchit, o farmacêutico, casou-se esta manhã com a esposa do cocheiro, que morreu no outro dia. Olhei para ele, senhor, era um olhar desagradável. Emelianosca também o entendeu. Eu o vi levantar, ir para a cama e começar a procurar alguma coisa lá. Esperei, ele ficou ocupado por um longo tempo enquanto continuava resmungando sem parar. Não, não estão. Onde essas calças abençoadas podem estar? Esperei para ver o que ele faria. Eu o vi rastejar para debaixo da cama. Eu não aguentava mais. Por que você está rastejando para debaixo da cama, Emelian Ilitch? Procurando as calças, Astafy Ivanovitch. Talvez elas tenham caído em algum lugar por aqui. Por que você deveria tentar ajudar um homem simples e pobre como eu? Eu disse, rastejando de olhos por nada, meu senhor. Chamei-o assim por pura irritação. Ah, não importa, Astafy Ivanovitch, vou apenas procurar. Talvez elas apareçam em algum lugar. Disse eu. Escute bem, Emelian Ilitch. O que é Astafy Ivanovitch? Disse ele. Você é simplesmente as roubou de mim, como um ladrão e vigarista em troca do pão e do sal que você tem comido aqui? Disse eu. Fiquei tão zangado, senhor, ao vê-lo brincando de joelhos diante de mim. Não, Astafy Ivanovitch. E continuou assim como estava, deitado de bruços debaixo da cama. Permaneceu lá por um longo tempo até que finalmente saiu. Olhei para ele e o homem estava branco como um lençol. Levantou-se, sentou perto de mim na janela e ficou assim por uns 10 minutos. Não, Astafy Ivanovitch, ele disse, de repente se levantou e veio na minha direção. É como se eu estivesse vendo-o agora. Parecia horrível. Não, Astafy Ivanovitch, disse ele, eu nunca toquei nas suas calças. Ele estava todo trêmulo, cutucando-se no peito com o dedo agitado. Sua pobre velha voz vibrava, de modo que fiquei com medo, senhor, e me sentei como se estivesse enraizado na janela. Bem, Emelian Ilitch, disse eu, caso queira, perdoe-me se eu, na minha loucura,
Lhe acusei injustamente. Quanto às calças, que sumam, podemos viver sem elas. Ainda temos as nossas mãos, graças a Deus. Não precisamos roubar ou implorar para outro pobre homem. Trabalharemos pelo nosso pão. Emelianoushka me ouviu e continuou parado diante de mim. Olhei para cima e ele se sentou, e lá ficou a noite toda sem se mexer. Por fim, deitei-me para dormir e Emelianoushka continuou sentado no mesmo lugar. De manhã vi que ele estava deitado no chão, enrolado no seu casaco velho. Sentiu-se muito arrasado, até para ir para a cama. Bem, senhor, não senti mais apreço pelo sujeito a partir daquele dia. De fato, nos primeiros dias eu o odiei. Senti, como se pode dizer, como se meu próprio filho tivesse me roubado e me causado uma dor mortal. Ah, pensava eu, Emelianoushka. E Emelianoushka, senhor, continuou bebendo por 2 semanas inteiras sem parar. Ele estava bêbado o tempo todo e regularmente cabisbaixo. Saía de manhã e voltava tarde da noite, e por uma quinzena inteira não consegui falar com ele. Era como se a dor estivesse consumindo seu coração, ou como se ele quisesse se destruir de alguma forma. Por fim ele parou, deve ter bebido tudo o que podia e depois se sentou na janela novamente. Lembro que ficou lá sem falar por 3 dias e 3 noites. De repente vi que estava chorando. Estava sentado ali, senhor, chorando por qualquer coisa, um fluxo contínuo, como se não soubesse como suas lágrimas continuavam fluindo. É uma coisa triste, senhor. Vem um homem adulto, ainda mais um velho, chorando de amargura e tristeza. Qual é o problema, Emelianoushka? Disse eu. Ele começou a tremer, como se convulsionasse. Falei com ele pela primeira vez desde aquela noite. Nada, Astafy Ivanovitch. Deus esteja com você, Emelianoushka. O que está perdido, está perdido. Por que você está deprimido assim? Eu sentia pena dele. Oh, nada, Astafy Ivanovitch, não importa. Quero encontrar algum trabalho, Astafy Ivanovitch. E que tipo de trabalho seria esse, Emelianoushka? Ora, de qualquer tipo, talvez eu pudesse encontrar um trabalho como costumava ter. Já perguntei a Fedosar Ivanitch, não gosto de ser um fardo para você, Astafy Ivanovitch. Se encontrar um trabalho, Astafy Ivanovitch, pagarei tudo de volta por toda a sua hospitalidade. Basta, Emelianoushka, basta. Deixe o passado ser passado, e nada mais deve ser dito sobre o assunto. Vamos continuar como costumávamos fazer outra. Não, Astafy Ivanovitch, você talvez pense, mas nunca toquei nas suas calças de montaria. Bem, como queira. Deus esteja com você, Emelianoushka. Não, Astafy Ivanovitch, não posso continuar morando com você, isso é certo. Você precisa me desculpar, Astafy Ivanovitch. Por quê? Deus te abençoe, Emelianilitch. Quem está lhe ofendendo e o expulsando daqui? Estou fazendo isso? Não, não é correto viver assim com você. Astafy Ivanovitch, é melhor eu ir. Ele estava tão machucado, ao que parecia, que manteve seu ponto de vista. Olhei para ele e já estava de pé, puxou o casaco velho para cima dos ombros. Mas para onde você vai, Emelianilitch? Ouça a razão. O que você tem? Para onde está indo? Não, adeus, Astafy Ivanovitch, não me segure aqui. Ele estava chorando de novo. É melhor eu ir embora, você já não é mais o mesmo. Não sou mais o mesmo? Sou o mesmo, mas você ficará perdido como um pobre bebê indefeso, Emelianilitch. Não, Astafy Ivanovitch, quando você sai agora, você tranca o baú e me faz chorar ao vê-lo, Astafy Ivanovitch. É melhor você me deixar ir, Astafy Ivanovitch, e me perdoar por todo o problema que lhe causei enquanto morei com você. Bem, senhor, o homem foi embora. Esperei um dia e esperava que ele voltasse à noite. Não aconteceu. No dia seguinte, nem sinal dele. Nem no terceiro dia. Comecei a ficar assustado. Eu estava tão preocupado, não conseguia beber, não conseguia comer, não conseguia dormir. O sujeito me desarmou completamente. No 4º dia, saí para procurá-lo, espiei em todas as tabernas, perguntei por ele, mas nada. Emelianoushka havia sumido. Será que você conseguiu se manter vivo, Emelianoushka? Pensei, talvez ele esteja morto debaixo de uma cerca viva, pobre bêbado, como um tronco encharcado. Voltei para casa mais morto do que vivo. No dia seguinte fui procurá-lo novamente e continuava me amaldiçoando por ter sido tão idiota a ponto de deixar o homem sair sozinho. No 5º dia era feriado de manhã cedo, ouvi a porta ranger. Olhei para cima e vi meu
Emelianoushka entrando. Seu rosto estava azul e seus cabelos estavam cobertos de terra, como se tivesse dormido na rua. Estava magro como um fósforo. Tirou o casaco velho, sentou-se no baú e olhou para mim. Fiquei encantado em vê-lo, mas me senti mais chateado com ele do que nunca. Como vê, senhor, se eu tivesse um pecado desses, verdade seja dita, eu iria preferir morrer como um cachorro antes de voltar. Mas Emelianoushka voltou. Era uma coisa triste, com certeza, ver um homem no estado como aquele. Comecei a cuidar dele, a falar gentilmente e a confortá-lo. Bem, Emelianoushka, disse eu, estou feliz que tenha voltado. Se demorasse mais tempo, iria novamente procurá-lo nas tabernas hoje. Está com fome? Não, Astafy Ivanovitch. Vamos, escute, não está mesmo com fome? Aqui, irmão, sobrou uma sopa de repolho de ontem. Havia carne nela, é uma coisa boa. E aqui está um pouco de pão e cebola. Venha, coma, não fará mal nenhum. Eu o fiz comer e vi imediatamente que o homem não provava comida há talvez 3 dias. Estava com tanta fome quanto um lobo, então foi a fome que o levou a mim. Meu coração estava derretido olhando para o pobre coitado. Devo correr para a taberna, pensei. Vou conseguir algo para acalmar o coração dele e depois acabaremos com isso. Não tenho mais raiva no meu coração contra você, Emelianoushka. Trouxe-lhe um pouco de vodka. Aqui, Emelian Ilyich. Vamos tomar uma bebida para comemorar o feriado. Quer uma bebida? Vai fazer bem a você. Estendeu a mão, estendeu-a avidamente. Estava quase pegando o copo, então se conteve. 1 minuto depois eu o vi pegá-lo e levá-lo à boca, derramando um pouco na manga. Mas apesar de ter levado o copo aos lábios, colocou-o novamente sobre a mesa. O que foi, Emelianoushka? Nada, Astafy Ivanovitch, eu meio que... Você não bebe? Bem, Astafy Ivanovitch, não vou mais beber. Astafy Ivanovitch, você quer dizer que desistiu completamente, Emelianoushka, ou você só não vai beber hoje? Ele não respondeu. 1 minuto depois, eu o vi descansar a cabeça na mão. Qual é o problema, Emelianoushka? Você está doente? Sim, Astafy Ivanovitch, não me sinto muito bem. Eu peguei e o deitei na cama, vi que realmente estava doente. Sua cabeça estava ardendo de febre e ele tremia. Sentei ao lado dele o dia todo, à noite ele estava pior. Misturei-lhe um pouco de óleo, cebola, quase pão. Vamos, coma um pouco, disse eu. Quem sabe você fica melhor, ele balançou a cabeça. Não, disse ele. Não jantarei hoje, Astafy Ivanovitch. Fiz um chá para ele, incomodei bastante a nossa velhinha e não vi nenhuma melhora. Bem, pensei, isso vai mal. Na terceira manhã fui procurar um médico. Havia um que eu conhecia morando perto. Kostopravov era o seu nome. Conheci-o quando eu estava a serviço dos Bozomianges. Uma vez me tratou. O médico veio e olhou para ele. Está mal, disse. Não precisa nem ter me chamado. Mas se você quiser, posso dar a ele uns pós. Bem, eu não dei a ele nenhum pó. Pensei que fosse apenas um joguinho do médico. Então chegou o 5º dia da doença. Ele estava deitado, morrendo diante dos meus olhos. Sentei na janela com o meu trabalho nas mãos. A velha estava aquecendo o fogão. Ficamos todos em silêncio. Meu coração estava simplesmente se partindo por ele, aquele sujeito inútil. Senti como se fosse um filho meu que estava perdendo. Sabia que Emelianoushka estava olhando para mim. Eu tinha visto o homem o dia inteiro se decidindo a dizer algo, a não ousar fazê-lo. Finalmente olhei para ele e vi tanta tristeza nos olhos do pobre sujeito. Ele os mantinha fixos em mim, mas quando viu que eu estava olhando para ele, olhou para baixo imediatamente. Astafy Ivanovitch, o que foi, Emelianoushka? Se você levasse meu casaco velho a um revendedor de segunda mão, quanto acha que eles lhe dariam, Astafy Ivanovitch? Não há como saber quanto eles lhe dariam. Talvez me dessem um rublo, Emelian Ilyich. Mas se eu tivesse levado o casaco, eles não teriam dado nada por ele e teriam rido na minha cara por trazer uma coisa tão imprestável. Simplesmente disse isso para confortar o pobre sujeito, conhecendo o simplório que ele era. Mas eu estava pensando, Astafy Ivanovitch, que eles podem lhe dar 3 rublos por ele. É feito da fazenda, Astafy Ivanovitch. Como poderiam dar apenas 1 rublo para um casaco de fazenda? Não sei, Emelian Ilyich, disse eu. Se você está pensando em levá-lo, certamente deve pedir 3 rublos para começar. Emelianoushka ficou em silêncio por um tempo, e então se dirigiu a mim novamente. Astafy Ivanovitch, o que foi, Emelianoushka? Perguntei.
Vendo meu casaco, quando eu morrer, não me enterre nele. Vou ficar bem sem ele. É algo de algum valor. Pode ser útil. Mal posso lhe dizer como meu coração doeu ao ouvi-lo. Vi que a agonia da morte estava se aproximando dele. Ficamos em silêncio novamente por um tempo. Então a hora se passou, olhei para ele outra vez, ainda estava olhando para mim. Quando seu olhar se cruzou com o meu, olhou para baixo outra vez. Você quer beber água, Emilian Illich? Perguntei. Dê-me um pouco, Deus te abençoe, Astafy Ivanovitch. Dê água a ele, obrigado, Astafy Ivanovitch, disse ele. Há mais alguma coisa que você gostaria, Emilianovska? Não, Astafy Ivanovitch, não há nada que eu queira, mas eu meio que... O quê? O que foi, Emilianovska? Aquelas calças de montaria que, bem... Eu que as peguei, Astafy Ivanovitch. Bem, Deus vai lhe perdoar, Emilianovska, eu disse. Pobre criatura triste, parte em paz. E eu estava me sufocando, senhor, e as lágrimas estavam nos meus olhos. Tentei me virar por um momento. Astafy Ivanovitch, percebi que ele queria me dizer alguma coisa. Estava tentando se sentar, tentando falar enquanto murmurava algo. Ficou vermelho de repente, olhou para mim, então vi ficar pálido de novo, cada vez mais, e ele desfaleceu no instante. Sua cabeça caiu para trás, respirou fundo e entregou a sua alma para Deus.